Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, uma alegria ter vocês aqui no nosso canal. E hoje nós vamos responder um assunto bem interessante sobre a união hipostática do Logos. O que seria isso? Essa pergunta vem do Augusto e eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita e manda sua pergunta para mim aqui no canal Fala Sério Pastor, no meu Instagram. E já me segue no Instagram aí, tá bom? Eu vou responder você aqui no canal. Fica com a gente até o final. Fala sério, pastor. E quem fala é Augusto, de Viana, Espírito Santo. Eu gostaria de saber o que é união hipostática. Como entender essas duas naturezas de Cristo, tanto a natureza divina como a natureza humana, como elas se fundem, como elas se complementam. E como aplicar esse conceito na vida prática da igreja. Fala sério, pastor. Muito bem. A definição, o conceito de união hipostática do Logos foi estabelecido nas resoluções do Concílio de Calcedônia no ano 451 d.C. E o que diz esta doutrina, o que diz quais são as ideias que estão por trás da união hipostática do Logos? De que Cristo ele tinha duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana, e que estas duas naturezas estavam fundidas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ora, a Bíblia, quando trata da encarnação do Senhor Jesus Cristo, o faz de maneira muito interessante e diz o mistério. A Bíblia refere-se à encarnação de Cristo como mistério, o mistério da encarnação. Portanto, tudo aquilo que eu for dizer ainda será incapaz de trazer de maneira plena o que de fato aconteceu. Mas, na união hipostática do Logos, nós precisamos entender que ali havia um ser diferente de qualquer outro que já pisou na face da terra, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Nós não separamos a divindade da humanidade enquanto Cristo está aqui como ser humano encarnado. Isso aqui é muito interessante a gente entender. Veja, quando Cristo ele vem à terra e ele encarna, a Bíblia diz no livro de Colossenses que ele esvaziou-se a si mesmo, ele sendo em forma de Deus, esvaziou-se, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Cristo esvaziou-se a si mesmo da sua divindade, mas não perdeu a sua divindade. E aqui é um aspecto realmente difícil de nós compreendermos, porque nós temos um ser que é divino, vem do céu e encarna. Algumas perguntas. Como que a humanidade suportou a divindade? Bom, a divindade teve que velar-se, mas mesmo assim, como que um ser que criou todo o universo, se a gente parar para pensar no tamanho do universo, o quão gigantesco ele é, e a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, como que Cristo encarna e a divindade não explode a humanidade, como que ela suporta a divindade? É algo que a gente não tem explicação. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que Jesus era apenas um homem, né? Ele esvaziou da sua divindade e ali está só o ser humano. Ele está só como ser humano. Os gnósticos diziam que Jesus ele veio em aparência de carne, ele não era de fato carnal. Era como se fosse uma simulação, não um holograma, mas assim, ele fingiu, não foi de verdade, era um teatro. Ele era divino, mas aí ele veio como se fosse em carne, mas não era de carne de verdade. E aí o apóstolo João chega a dizer, nem receba essas pessoas que vêm com essas ideias, aqueles que negam que Jesus veio em carne. Então, Jesus, de fato, ele foi 100% ser humano, como eu e você. Se você beliscasse Jesus, ele sentiria dor. Jesus, ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia cansaço, ele suava. Então, todas essas contingências humanas, Cristo levou sobre si. Mas, ao mesmo tempo, ele era Deus em carne humana. Ele era Deus, 100% Deus. Não era 99,9%, ele era 100% Deus. Era a divindade ali. Como que essas duas naturezas se mesclaram? Aqui a gente não tem como trazer uma resposta que seja plausível. Porque se eu me aventurar a fazer isso, eu vou estar indo contra a própria Bíblia que diz que a encarnação de Cristo é um mistério. Então, se eu tivesse como explicar plenamente como que divino e humano se fundiram em um só, isto é, o Senhor Jesus Cristo,
Então eu seria até maior do que a Bíblia. Então eu estou longe, mas muito longe, anos-luz de distância de me aventurar a fazer uma coisa dessas. Então o que a gente precisa saber? Que Jesus era 100% homem, portanto ele suportou as nossas fraquezas, ele suportou as nossas dores, levou as nossas dores sobre si, mas ele era 100% Deus. E como Deus e homem, ele é o elo perfeito entre a humanidade e a divindade. Ele liga-nos de volta ao Pai. E Jesus veio para fazer isso. Qual é a sua pergunta foi qual é a aplicação disso para a igreja? Exatamente essa. Entendendo que Jesus é Deus e homem, nós temos um representante que nos compreende, que nos assiste. Não é alguém que não sabe o que nós passamos, porque ele passou, ele trilhou o caminho que nós trilhamos. Ele pode se compadecer, porque ele viveu aqui entre nós. Ao mesmo tempo, ele é Deus. Então, ele é o elo perfeito entre a humanidade e a divindade. Jesus Cristo, o homem Deus. Nunca na face da terra alguém pisou aqui que fosse homem e Deus ao mesmo tempo. Lá na eternidade, nós teremos o privilégio de entender um pouco mais sobre essa união hipostática do Logos. Quem foi Jesus? Como foi que se deu a encarnação? Como que ele, sendo Deus, conseguiu habitar em carne humana? Como que a carne humana suportou a divindade? Porque a carne humana ela é deteriorada. Jesus não veio com uma carne transformada, como aquela que nós teremos no abrir e fechar de olhos, que Paulo fala, que no abrir e fechar de olhos, aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Não, Jesus não veio com essa carne, porque ele teve que padecer até a morte. Então ele teve que vir com esta carne, que poderia, e Paulo diz, ele veio em semelhança de carne pecaminosa. Não, Paulo não está chamando Jesus de pecador, mas está dizendo que ele veio com essa carne aqui, humana, com as contingências que nós temos, e ao mesmo tempo essa carne suportou a divindade perfeita, sem pecado, sem tendência para o pecado, tudo isso. Como que isso foi possível? Na eternidade a gente vai ter a melhor resposta. Eu peço talvez desculpa ao amigo por não dar a melhor resposta, por explicar plenamente, mas isso é impossível a qualquer ser humano fazer, dar uma resposta completamente satisfatória em um assunto que não tem uma explicação ainda para nós que somos seres humanos finitos do lado de cada eternidade. Que Deus nos abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.